Ei, pessoal, boa noite. Estamos de volta e agora a sessão será com Leonardo Russo e ele preparou uma surpresa para vocês. Então venham para cá, venham para a sala. Vai ser a sala agora com o Russo, tá? Às 20 horas. O Chesley, logo ao final, tá? E venham para cá, tá? Então tá, a gente está aqui junto com o Russo, tá? Então estão aqui te esperando, né, Russo? Vamos lá, boa noite, Thaís, boa Boa noite, noite. pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar no meio de tantas feras aqui, participando desse evento que está muito bacana, como você falou, é uma maratona Sim. e super legal, tô super empolgado aqui de poder compartilhar um pouco do meu dia a dia aqui, de algumas coisas que eu uso com a comunidade. Sim, não, muito obrigada por ter aceito o convite. Na hora eu já falei ali com o Russo no Instagram, falei, Russo, bora, vamos animar, vamos lá, a Microsoft aprovou realizar o Ignite, o encontro, né, logo após aí a festa, né? Então a gente, bora! Aí o Russo, ô, Russo, chama o Pedro, vamos embora! E aí logo o Russo chamou o Pedro e a gente realmente unir, né, gente, unir aí a comunidade Modern Workplace, Microsoft 365 Power Platform. Então, hoje os temas estão sortidos, né, a gente já viu aí administração de dispositivos, endpoint com Enver, desde a administração também da identidade, Power BI com Pedro, com o Serra também, a Fernanda. Agora o Russo, ele vai mostrar para a gente algo um pouco mais diferente, trazendo ali app, né? Mas também pensando aí na parte do negócio, em como ajudar as pessoas no dia a dia, em como evoluir aí no lado Power. Tá? Isso aí. Então, chega para cá, porque a gente já está começando. Deixa eu ver se eu peguei a tela certa aqui. Ainda. Ó, a galera tá chegando, hein? Isso aí. Legal, vamos chegando aí. Bora. Tô vendo o pessoal, Vamos Wanderson, chegando. José, Janice, Maísa. Ó, a Boa Sara noite já aí, tá aqui de pessoal. volta. Noite, ó. A Sara tá acompanhando a gente aí desde meio-dia e meia. O José também, né, José? Tá? O Wagner por aqui. Gente, pensei assim, não, vamos fazer uma maratona, vamos juntar a galera, porque, gente, é tanto assunto, né? É tanto conteúdo que fica assim, pouco tempo, pouco tudo, é muita coisa. E aí a gente, quando vai conversar com as pessoas e falam Office 365, Microsoft 365, a galera ainda acha que é PowerPoint, Excel, Word. Ó, gente, mas não é não, Exato, né? Olha só, exato. que É assunto mundaréu de que. coisa. Assunto que não acaba mais, né? É isso, assunto que nunca não acaba mais. Ó, o Wagner tá falando, ó, o pessoal tá na outra sala. Então, gente, a sala do Chesley vai ser no final, tá? Então vai ser agora do Russo. Tava ali na pele fora, mas já tá. Tamo aí, tamo aí, tamo aí. Como diz o Leires, né? Aquecendo os motores, né? Isso aí. Estamos no É aquecimento. isso, estamos. Legal, legal. O Russo, acho que já dá para começar, a galera já virou para cá, Show de bola. já pode É, iniciar. vamos começar. Vamos lá. E aí eu vou fazendo a introdução aqui. Acho que dá tempo ainda do. Quem não chegou Da ainda chegar. galera chegar, né? Uhum. Sim. Muito bom. Galera, eu preparei um negócio um pouquinho diferente em termos de apresentação. A última apresentação que eu fiz, ela foi em PowerPoint, aí eu fiquei pensando, pô, eu tenho que trocar do PowerPoint pro aplicativo para mostrar, e aí eu resolvi colocar tudo num lugar só. Minha apresentação está aqui no Power Apps também, não usei o PowerPoint dessa vez. Então, eu vou passando aqui e a ideia, né, ao mesmo tempo que eu tenho alguns slides, entre aspas, a gente consegue
ir para o modo edição aqui e fazer um hands-on bem bacana para exemplificar bem o que a gente precisa apresentar, tá? Para quem não me conhece, estou deixando meus contatos aqui, meu nome é Leonardo Russo, eu trabalhei como Citizen Developer em empresas como Nestlé, trabalhei na governança, fazendo implementação de governança de Power Platform na Bembev, e atualmente eu estou na Locodera. A gente desenvolve soluções e componentes de código para Power Platform. Quem quiser conhecer um pouco mais, tá aqui os QR Codes, tá? Então vamos lá, hoje a ideia é a gente falar então de containers, né? E afinal, o que são esses containers, né? Aonde que a gente usa, quando que a gente usa, por que a gente usa, quais que são as vantagens, tá? Essa aqui é a definição que a gente tem lá na documentação, mas eu vou explicar como se eu estivesse explicando, né, para uma pessoa totalmente leiga, tá? Quando a gente está criando interfaces aqui no Canvas App, então em primeiro lugar, tá? Esse é um objeto para ser usado no Canvas App, a gente vai buscar ter uma organização lógica com os elementos, tá? E o container vai ajudar a gente fazer isso, né? Colocar os objetos organizados de forma lógica e hierárquica, tá? Tem algumas limitações aqui, algumas exceções de objetos que a gente não consegue, né, trabalhar, mas assim, 95% dos objetos que a gente usa aqui vão funcionar perfeitamente, tá? Então, dito isso que é um agrupamento, tá? Acho que a melhor maneira da gente entender isso é exemplificando aqui dentro. Então, eu trouxe alguns exemplos bem simplesinhos para a gente começar a entender do que se trata, tá? Então, quando a gente fala de agrupar objetos, vou sair do nosso modo apresentação, vou para o modo edição. Vejam aqui, ó, que eu tenho alguns objetos de imagem, né, com o logo do Power Apps aqui. E no centro eu tenho aqui já colocado um container vertical, tá? Então quando a gente fala vertical é porque os objetos vão se organizar logicamente de uma maneira vertical, ou seja, um em cima do outro. Então, por exemplo, se eu vou deletar aqui e vou colocar de novo, tá? Se eu começar a colocar outros objetos aqui, né, esses objetos vão se empilhando aí verticalmente, tá? Então, quando a gente começa a estruturar e desenhar a nossa interface, a gente começa a pensar nessa lógica. Bom, os objetos vão estar nessa disposição vertical ou numa disposição horizontal, ou nenhum nem outro. Eu quero que eles fiquem flutuando livremente, tá? Então esse é o primeiro passo aí para você pensar qual que você vai usar, se é o vertical, o horizontal, ou a gente vai ver que tem só o container, que é um agrupamento, tá? Então só para a gente introduzir, esse seria um exemplo de container vertical. A gente tem também aqui o horizontal. E uma coisa interessante a gente pode, com um clique apenas, converter o container de horizontal para vertical, tá? Então a gente começa a falar um pouco das propriedades, né? A gente tem um agrupamento aí de objetos e ao mesmo tempo esse agrupamento, esse container, ele nos dá propriedades para que a gente consiga organizar melhor o layout ali do que a gente tá criando na interface, tá? Então uma propriedade que eu já falei, você mudar ele de vertical para horizontal, tá? Vou deixar ele aqui. E aí você tem outras propriedades, né? Justificar, a gente pode colocar para ficar tudo no topo, né? A gente está falando de uma propriedade vertical aqui, eu quero que fique tudo no centro verticalmente, eu quero que fique tudo, né, no final, ou eu quero que fique, né, eles chamam aqui de space between, espaçado igualmente, tá? E aí a gente tem o mesmo tipo de propriedade pro horizontal, tá? Então quero colocar horizontalmente no começo ou no meio, ou eu quero colocar no fim, ou eu quero ainda, né, esticar. O que seria esticar? Vou deletar alguns aqui que vai ficar mais fácil da gente entender, ó. Vou deixar apenas dois. Então vejam aqui, ó, que esse objeto de imagem, a largura dele agora está se adaptando ao tamanho inteiro da tela aqui, ó, tá? Nos dois casos. Então voltando aqui, se eu colocar centralizado, o tamanho aqui da largura, né, fica só ele. Se eu colocar ele aqui para esticar, aí
ele vai esticar, tá? Aqui parece que não tem diferença nenhuma, mas, por exemplo, agora que a gente vai falar da próxima propriedade, vocês vão ver que tem sim. Então, se eu trabalhar aqui ó, com essa outra propriedade de altura flexível, vou ligar ela aqui para a gente entender. A altura flexível faz com que os objetos ocupem todo o espaço disponível dentro desse container, tá? Então, uma vez que eu ligo isso aqui, se eu colocar mais um objeto desse aqui, veja que eles automaticamente, né, estão preenchendo o espaço disponível. Então, se eu colocar mais um, eles vão aí diminuindo de tamanho, preenchendo igualmente o espaço disponível. Além disso, você pode trabalhar com uma proporção aqui, né? Nesses dois objetos, a próxima propriedade que a gente tem aqui, chamada Fill Portions, ele vai falar qual que é a proporção que você quer, né, que esses objetos ocupem, dado que você tem uma altura flexível. Tá? No caso do container horizontal, aí seria a largura flexível, não a altura, tá? Poderia trabalhar aqui, colocar 3 e mudar a proporção, tá? Então esse aqui vai ficar 3 de 4, ou seja, 75%, né? E o outro vai ficar com o restante aqui, 1 de 4, tá? Então essa também é uma possibilidade. Então essas são as principais propriedades, né, que a gente tem no container e que vão ajudar a gente aí a organizar melhor a nossa interface na hora de desenvolver uma UI, tá? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Eu não consigo ver, eu vou deixar pro final. Então, vou desligar aqui. Então, a gente, assim, pode também trabalhar individualmente essas propriedades, tá? Então, vejam que aqui, o primeiro objeto, eu coloquei ele sem a altura flexível, tá? Então, ele está fixado em 100 aqui. E o segundo objeto, eu deixei com a altura flexível, tá? Talvez seja um pouco abstrato ainda, porque a gente não está desenhando uma interface ainda, estamos só aprendendo conceitualmente, né, as propriedades, mas a hora que a gente for um pouco mais para frente aí, vocês vão ver onde se encaixa, né, cada uma dessas propriedades, para que a gente usa e como é que a gente pode aproveitar elas para ter uma interface mais padronizada, para eventualmente trabalhar com responsividade. Então, vamos avançar aqui. E a gente tem esse outro container aqui, que ele é nem horizontal nem vertical, tá? Então, talvez uma coisa que eu tenha pulado aqui, da onde que vem esses containers, né? Como é que eu começo a trabalhar com eles? Se você for inserir aqui e pesquisar, então, container, você vai ver que a gente tem o horizontal, tem o vertical, e tem esse outro cara aqui, que ele é apenas container, tá? Ou seja, a gente vai ter um resultado como esse aqui, no qual a gente não tem um empilhamento ou horizontal ou vertical, a gente tem os objetos aí podendo ser colocados, né, de maneira livre, tá? Então, existem casos em que a gente vai precisar, né, que os objetos se comportem dessa forma ali dentro da nossa interface. Eu já vi até alguns colegas comentando, falando que não usa o container porque ele fica travado e você não conseguiria trabalhar com objetos assim. Então, na verdade, você consegue. É só você fazer um agrupamento com esse tipo de objeto aqui, que é o container, que não é o vertical nem o horizontal, e aí você pode encaixar ele, tá? Então, outro conceito importante, né? A gente usa containers dentro de containers para ir montando ali o que a gente precisa. Então, no exemplo dessa página aqui, primeiro a gente tem um py, né? O container principal, que é um container vertical. Embaixo aqui, ó, eu tenho um container horizontal. Eu tenho uma seção principal aqui com esse container vertical. E embaixo eu tenho aqui um rodapé, né, que é um container também horizontal. Tá? Então veja que eu botei o botão aqui embaixo. Ó. Se eu colocasse mais, né, esses objetos iam ficando aí enfileirados de maneira horizontal. Tá? Então outro conceito importante, a gente agrupa, a gente coloca containers dentro de containers para criar, né, a interface que a gente precisa. Então, resumindo essa parte, tá? Os containers são esse conceito de agrupamento hierárquico, lógico, né, da interface, para a gente conseguir organizar de maneira melhor
e aqui eu preparei alguns pontos assim que eu vejo de benefícios, né, no desenvolvimento. Com a utilização dos containers, eu percebi, eu tive um divisor de águas no modo como eu desenvolvia, né? Antes de eu usar, sempre que eu precisava alinhar, organizar, padronizar os elementos na tela, eu ficava dependente, né, de muitas vezes fazer algumas coisas ali, fazendo matemática, então vendo se o tamanho estava padronizado para todas as telas, se a posição relativa do objeto estava à mesa para todas as telas, enfim, um monte de coisas aí que você não precisa se preocupar, né, porque o container ele faz esse trabalho de padronização, de alinhamento para você, tá? E aí isso gera uma maior consistência, porque você não precisa se preocupar, né, em estar fazendo esse alinhamento, né, uma vez que os objetos já não estão flutuando aí na tela, não estão soltos, você não precisa mais ficar se preocupando com isso, porque o container vai te ajudar com essa padronização, tá? Outra coisa que a gente vai ver no Hands-On é o ajuste dinâmico, tá? Quando a gente precisa mostrar, esconder alguns controles ali na tela e ao mesmo tempo a gente precisa que os objetos restantes se adaptem ao espaço que sobrou, o container vai ajudar a gente a fazer isso, tá? Acho que um exemplo que a gente pode dar desse ponto do ajuste dinâmico, por exemplo, aqui ó, a gente tem esse cara aqui que ele tá com a altura flexível, tá? Enquanto esse cara aqui, ele tá com não tá com a altura flexível, tá? Mas se eu escondesse esse aqui, ó, vejam que na hora que eu faço isso, esse outro elemento que está na tela aqui, automaticamente vai se adaptar ao espaço que sobrou ali, não deixando um espaço em branco, tá? Então imaginem isso em alguns cenários aí da sua interface, na qual você precisa de repente expandir uma coisa e esconder outra ao mesmo tempo, né? A gente vai ver aí no nosso hands-on talvez um menu ali, de um menu expansível que vai abrir ou fechar, ou algo desse tipo, tá? Então, outra coisa que o container ajuda a gente bastante. E o último benefício aqui também é você ter um auxílio, você ter uma base mais sólida aí na hora de criar a responsividade no seu Canvas App, tá? Por quê? Porque os containers, né, como a gente acabou de ver ali, eles têm recursos que ajudam você a fazer com que a tela, os objetos, os elementos se adaptem facilmente, né, ao espaço que tem disponível ali no dispositivo e com isso, né, você poder trabalhar com vários tamanhos de tela. Aqui no caso, eu estou com a responsividade ligada, podem ver que a tela tá sendo preenchida aí pelo nosso aplicativo, e eu vou dar um exemplo aqui, né, de como o container ajuda a gente com a responsividade. Então, esse aqui vai ser o nosso exemplo. Vou dar um play aqui, ó. A gente tem dois elementos aqui, tá? Vamos só analisar os containers que a gente tem aqui. Na verdade, vamos focar só nesse do centro. É um container horizontal, tá? Então, dois objetos, uma imagem, um texto, enfileirados horizontalmente. E aí, aqui eu estou com a responsividade ligada, tá? A configuração de responsividade ligada. O que acontece a hora que eu vou diminuindo aqui o tamanho da tela? Vou diminuindo, tá? Veja que o tamanho da imagem ali foi diminuindo. Só que chega aqui, ó, ele já tá ficando estranho, já não tá num tamanho ideal, né? Quando a gente sai de uma tela aqui que é de desktop para um dispositivo mobile, um tablet, o que é normal, o que seria interessante acontecer nesse caso aqui? De repente a imagem ficar no topo e o texto ir para baixo, tá? Então, a gente tem uma propriedade que vai justamente fazer isso. Vou selecionar esse container aqui. Tem uma propriedade aqui chamada wrap, tá? Eu não vou lembrar o nome em português agora, me perdoem. Se a gente ligar ela, olha só o que vai acontecer. Vou dar um play aqui de novo. Agora, a hora que a gente sai daqui, ó, e vai diminuindo até chegar aqui, os objetos, né,
eles se ajustam ao tamanho, eles se quebram e ficam um embaixo do outro, tá? E o que define, né, essa quebra? A gente tem tamanhos de larguras mínimos aqui, ó. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem uma largura mínima para esse objeto, da mesma maneira que a gente tem uma largura mínima para esse objeto. E aí, a gente vai diminuindo a tela, diminuindo a tela. Quando chega nessa largura mínima aqui de 300, e essa propriedade aqui do wrap está ligada, ele pega e coloca um objeto embaixo do outro. Fala, pô, esse objeto aqui não pode ser menor do que 300. Então eu vou fazer o quê? Em vez de continuar diminuindo ele, eu vou colocar ele embaixo do outro, tá? Então é isso, vamos só olhar de novo, é só isso que acontece aqui, ó. Tô diminuindo, em certo momento, tá? Esse objeto de texto aqui vai ter uma largura que vai chegar ali no 300. Quando ele chegar no 300, ele vai parar de diminuir e vai para baixo do outro objeto ali, ficar um em cima do outro. E aí a gente consegue ter esse layout aqui responsivo adaptado, tá? Então, possivelmente ele já ficaria bom num tablet, já ficaria bom num dispositivo mobile. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui antes da gente chegar no nosso hands-on final. Beleza. Então esse aqui é um exemplo simples de containers, tá? De containers não, de responsividade. Acho que é o mais simples possível. É claro que em aplicações reais, né, o cenário vai se tornar mais complexo, mas com essa lógica aqui a gente já começa a ter um faro, já começa a ter um cheiro, né, de como você precisa raciocinar, qual é o racional que você precisa chegar para começar ali criar uma aplicação responsiva com os containers. Imagina agora fazer isso sem, né, os containers. Se tivesse os objetos soltos aqui, seria possível, até seria possível, mas né, imagina o trabalho que você teria que ter para chegar nesse mesmo resultado aqui, sendo que aqui nesse caso você tem, né, simplesmente uma propriedade ali que vai fazer todo o trabalho para você. Antes da gente ir pro hands-on, tem algumas propriedades do container aqui, e talvez só a título de curiosidade, esse justificar e esse alinhar, talvez para você que já tenha visto aí alguma coisa de CSS, eu peguei um exemplo bem simples aqui, interessante, é que segue a mesma lógica aqui, então eu vou criar dois elementos bem básicos aqui, dois quadradinhos, e se você ver as propriedades aqui, ó, o CSS vai colocar as coisas no centro, no final, ele vai colocar, aqui tem um pouco mais de propriedades, né, o space around, space between, tá? Então só a título de curiosidade, provavelmente quem trabalha com CSS, a hora que o cara vê isso aqui, ele fala, não, isso aí eu já conheço, né, ele já vai ligar um ponto com o outro ali e vai entender exatamente do que se trata. Ou se você está fazendo o caminho ao contrário, né? Se você é um citizen developer e futuramente talvez você comece a mexer com CSS, você vai chegar lá e falar, eu já vi isso aí quando eu estava mexendo com containers, né? Então, só uma divagação aí que eu tive. Thiago falando que bacana, eu já estou adotando containers, muito bom. Então agora, para fechar, tá? Nosso exemplo um pouco mais denso aqui, vamos aplicar esses conceitos, né, e fazer um hands-on, fui para a tela errada aqui, que é essa telinha aqui, tá, que eu criei especialmente para esse evento aqui, com a agenda e todos os participantes aqui, tá? A gente organizou isso tudo aqui num container, e aí eu acho que nada melhor do que um exemplo prático aqui para a gente aplicar esses conceitos que a gente acabou de ver aí atrás, tá? O Edu aqui, um abraço pro Edu, grande Edu. Então vamos lá. Se a gente for inserir aqui, se a gente for em nova tela, a gente vai ver que nos layouts aqui, ele já dá algumas sugestões, né, de telas que já vão vir aí formatadas com containers, tá? Então, por exemplo,
Essas telas que eu usei para apresentação são baseadas nessa aqui, porque ela tem um header, uma seção principal e um rodapé. Né? Então, isso aqui era o suficiente para o que eu precisava para criar a apresentação, os slides, vamos dizer assim. Então, eu fui usando modelos desse. A gente tem outros modelos, como esse aqui, que divide a tela no meio, split screen. E a gente tem esse modelo aqui, que é até o padrão que é usado lá no Power Apps para Teams, né? Quando você cria uma tela, gera uma tela a partir de dados, ele vai gerar, né, um layout como esse aqui, organizado dessa forma. Do lado a gente tem uma galeria, normalmente aqui no centro a gente tem o formulário, e aqui no topo a gente tem, né, um header. Mais ou menos essa forma que fica organizado lá no Teams. E para quem vai desenvolver, outro ponto importante, para quem vai desenvolver Power Apps para Teams, né, a gente sabe que o Teams a gente tem um menu lateral, a gente tem várias tabs, a gente muda para o chat, a gente tá o tempo todo ali mexendo com o tamanho da tela. Se você tiver com o aplicativo aberto lá dentro do Teams, o tempo todo você vai estar mexendo com o tamanho da tela. E a responsividade se torna mais importante ainda, tá? Por isso que quando você vai trabalhando lá, normalmente ele já gera algumas telas com containers, justamente para você conseguir entregar algo já adaptável. Então vamos lá e vamos tentar recriar essa telinha aqui. Não, eu acho que não vai dar tempo da gente fazer igualzinho, né? Não vai dar pra fazer muita perfumaria, mas a gente aplica os conceitos aí, tá? Então vamos lá, vamos inserir aqui uma nova tela com esse layout aqui chamado sidebar. E aí quando eu faço isso, olha lá, ele gera aqui para mim na esquerda um container vertical, aqui em cima um header, ele já dá até o nome, né? Ele já sugere para você que esse aqui seria o container do header, né? E aqui main section, né? A seção principal. Então aqui já ajuda você a se localizar, tá? Outro ponto que eu não mencionei é a possibilidade da gente, nesse exemplo aqui que eu não mencionei, a possibilidade da gente esconder e mostrar partes do container, né? Então se eu fechar aqui, ó, como se fosse um menu de hambúrguer, essa parte lateral aqui, eu estou fazendo isso aqui simplesmente, né, escondendo esse container que está na esquerda aqui. Então, novamente, pensa como você faria isso, né, sem usar o container. É claro que é possível, né, mas assim, aqui só pelo fato de eu estar escondendo isso aqui, o resto dos meus objetos já se adaptaram automaticamente, tá? Então salvou um bom tempo de trabalho do que comparado ao mesmo processo sendo feito sem o container, tá? Então vamos lá e vamos colocar em prática aqui agora. Primeira coisa, vamos colocar a galeria aqui na esquerda, tá? Uma galeria vertical. Vou conectar a essa tabela aqui, essa lista, né, chamada MS Ignite. Essa lista é a que contém aqui, né, o pessoal e as sessões e o horário da palestra, uma lista do SharePoint. Vou tirar esse botãozinho aqui. Vou colocar o horário aqui também. Deixar ele um pouquinho menor, colocar um 12 aqui, ó. Esse nome aqui, vamos colocar uma outra cor. A gente pode também aqui ordenar pelo horário da palestra. E aqui a nossa parte aqui do lado está praticamente pronta. Vejam que a nossa galeria já se adaptou ali, né, no momento que a gente colocou ela. A gente tem a propriedade aqui, ó, de altura flexível. Vejam, se eu desligar ela, a gente vai manter uma altura fixa, né, eu vou deixar ela ligada. Aqui a gente tem a questão do alinhamento, né? Se a gente não quisesse que o controle se expandisse pelo tamanho inteiro, quisesse centralizar ele, por exemplo, deixar um tamanho menor aqui, colocar, por exemplo,
350, tá? A gente faria dessa forma, tá? Mas nesse caso aqui, vamos ocupar todo o espaço disponível e vamos usar essa propriedade stretch, tá? Legal, acho que a nossa galeria tá ótima aqui. Vamos trabalhar no header, tá? Olha só, o header é bem simples, ele é um texto aqui e tem um ícone aqui, tá? Então não tem nada demais, vamos lá. Vamos colocar primeiro o ícone. O ícone a gente pode colocar o cancelar, né? A gente vai alternar ele, obviamente, mas vou começar com cancelar. Então veja aqui, ó, vou colocar um tamanho um pouco menor, só para a gente entender uma coisa. 50 de altura, tá? Veja que nesse exemplo aqui já estou trabalhando com uma altura e largura fixa, tá? Eu não estou usando essa propriedade aqui de nada flexível, eu quero um tamanho fixo para o meu controle. Vou posicionar ele no centro, tá? Então vejam que já me ajudou a alinhar aí no centro. E agora eu vou colocar um texto aqui. Então uma label, tá? Aí nesse caso, a label, eu quero que ela ocupe verticalmente todo o espaço. Então eu vou colocar o stretch aqui. E agora eu também quero que ela ocupe horizontalmente todo o espaço. Vou ligar aqui a largura flexível, tá? E vamos colocar um título aqui para ela. Microsoft Ignite Afterpay. E olha só que interessante, os containers, eles têm a propriedade de cor também, tá? Então a gente pode preencher aqui o container, vou colocar esse azul aqui, e vou colocar a nossa fonte agora em branco. Vou colocar em branco, dar um negrito aqui para ela. Esse cara aqui também vou colocar em branco, para a gente conseguir enxergar. Legal, conseguimos colocar os objetos aí, só que eu ainda não estou satisfeito. Por quê? Veja que esse X está muito colado aí na esquerda, tá? Então a gente pode trabalhar aqui com o conceito de padding do container, né? Que seria a gente colocar aqui uma pequena margem no início, uma pequena margem no fim. Outra coisa interessante aqui que eu não falei também é que a gente tem o gap. Tá? O gap ele é o quanto que a gente vai colocar de espaçamento entre os objetos nesse container. Então eu vou exagerar aqui, vou colocar 50. E ele deu um espaçamento aí de 50, tá? Vou colocar algo menor, por exemplo, 20, tá? E aí esse é o respiro que vai ter entre os objetos aqui. Então se eu colocasse mais objetos, esse seria aqui, ó, o respiro que tem entre um objeto e outro, tá? É o gap. Legal. Antes da gente fazer a sessão principal aqui, vamos trabalhar nesse mecanismo de mostrar e esconder a galeria aqui, tá? Vou colocar, vou setar uma variável local aqui, então para isso a gente usa a fórmula update context. Vou chamar ela de lock, vou colocar a galeria visível, 2 pontos. E eu coloco essa exclamação aqui, né? É uma variável booleana, então verdadeiro ou falso, e essa exclamação aqui está falando para pegar o contrário. Então se for verdadeiro, ele vai tornar falso, se for falso, ele vai tornar verdadeiro, tá? É isso que está fazendo aqui. E agora eu vou atribuir essa variável aqui ao container que a gente tem aqui na esquerda. Então ele está com verdadeiro, agora ele está associado a essa variável, tá? Veja agora que quando eu clicar aqui no X, vai aparecer, vai expandir e esconder, né, o nosso controle. E para ficar mais legal ainda, quando a gente tiver escondido a nossa galeria, aí a gente bota, por exemplo, um menu de hambúrguer aqui, tá? Então vou colocar aqui if lock galeria invisível, né? Então isso aqui é verdadeiro ou falso. Se a galeria estiver visível, aí eu quero que coloque o ícone de cancelar. Senão eu vou colocar o ícone de hambúrguer. Vamos ver se funcionou. Vou dar um play aqui. Então vamos lá. Ó. Se eu fechar aqui, virou um hambúrguer. Agora se eu abrir, aí ele
vira um X, tá? Vou deletar esse aqui do fim. E agora nos restou aqui esse container principal. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Se tiver pergunta, pode fazer agora, não precisa esperar o final, tá? Pedrão tá aí, Blender Thiago, valeu aí, galera. Beleza. Deixa eu ver. Olha lá o Thiago falando que tá com vontade de apagar muitas telas, cara. É. Isso aí, uma vez que você aprende, não tem mais volta, viu, Thiago? Beleza. Vamos fazer essa última parte aqui, então, tá? Que é bem simples, tá? É a gente organizar alguns objetos nesse container vertical aqui do meio, tá? Então, como eu falei para vocês, né, os containers, eles têm essa propriedade de cor também, tá? Então, a gente pode vir aqui e dar uma cor diferente. Vou colocar, por exemplo, um cinza bem clarinho aqui. E aí a gente pode começar a colocar objetos aqui. Vou colocar um texto. E aí a gente pode decidir como é que a gente vai colocar esse texto. Vamos colocar ele no centro, vamos colocar ele esticado. No caso aqui eu acho legal a gente colocar ele no centro. Eu vou colocar uma altura, tamanho de fonte aqui um pouco maior. Acho que 28. A largura aqui eu posso pedir para ele esticar e ao mesmo tempo colocar no centro aqui. A altura dele eu vou deixar ela fixa, tá? Vou colocar como 60, talvez um pouco mais, 70. Vou mudar a cor de fundo aqui, colocar um mais escuro aqui. E o texto eu vou colocar, sei lá, algo mais claro aqui para contrastar. Vamos referenciar essa galeria aqui. Boas práticas, é legal a gente dar nome, então eu costumo usar esse prefixo, gal. Vou chamar gal participantes. Vou chamar de 2, porque na outra tela acho que eu já tenho uma, tá? Só para não dar erro. E aqui, vamos pegar então essa gal participantes e pegar o que está selecionado ali, ó. Selected. Será que é title? Isso, é title, tá? Então aqui eu estou pegando o nome do participante. Vamos ver o que a gente tem em seguida aqui, ó. A gente tem o tema, a descrição e a imagem, tá? Então vamos lá. De novo, o mesmo processo. Vamos colocar mais um texto aqui, ó. Esse aqui a gente pode aplicar a mesma lógica de expandir aí para ele ocupar todo o espaço. A altura aqui eu vou colocar 60. Esse controle de texto aqui é interessante porque ele tem essa altura. Ele tem uma propriedade de auto height, né? A altura é setada automaticamente. Você também pode usar ele aqui em alguns casos que a altura vai ser configurada automaticamente ali dentro do container, tá? Então, vamos continuar colocando aqui, ó, gal participantes, selected, eu vou colocar aqui o tema, título da palestra. Deixa eu colar aqui da outra tela, que eu não lembro se era esse, é título da palestra, embaixo aqui a gente colocou a descrição da palestra. E esse aqui, ó, eu vou só copiar e colar pra gente não perder tempo. E aqui eu vou colocar a descrição da palestra. E no fim aqui eu vou colocar a imagem. E a imagem eu gostaria de colocar ela centralizada. Vamos colocar ela com uma altura fixa aqui, não vou usar uma altura flexível. Vamos colocar uma altura de 400 e uma largura aqui também de 400. E eu vou pegar a imagem da galeria aqui, ó. Já o participante selected, a nossa coluna chama image, tá? Então tá
tá quase pronto, tem só mais uns pequenos ajustezinhos aqui, ó. Vejam que eu dei um respiro entre esses controles aqui e o header e a galeria do lado também, né? Para não ficar tudo muito colado aí. Então a gente pode vir aqui e fazer isso aí também, tá? Colocar centralizado esses caras aqui, ó. Esse aqui eu posso pôr negrito, um pouco maior, tamanho 18. Esse aqui eu vou botar um itálico de repente. E aí, aqui que entra o gap. Se eu tô achando que os meus objetos estão muito juntos, muito colados, eu posso colocar um gap aqui, por exemplo, de 20. Acho que ficou muito, vamos colocar 15, por exemplo. Ou 10. Acho que 10 tá bom, tá? E a mesma coisa aqui pro lado, se eu quisesse, por exemplo, descolar um pouco desse elemento da esquerda, eu poderia vir aqui no padding e colocar, né, para ser 20 para a esquerda e para o top ali também colocar 20. E na verdade eu poderia aplicar para todos aqui e ele ficaria, né, nesse formato aqui no meio, com um respiro em volta aí, tá? Então eu acho que a gente conseguiu concluir a nossa missão aqui de chegar no modelo mais próximo possível aí do que eu tinha preparado, tá? Vamos dar um play aqui, ver se está tudo funcionando certinho. Então, de novo, revisando os conceitos, né? A gente consegue, com containers, facilmente esconder e mostrar aí seções, né, da nossa interface que a gente precisa. Esse exemplo aqui talvez não seja dos melhores, mas tem várias situações que a gente vai precisar fazer isso, tá? O container ajuda a gente a organizar os nossos objetos aí na interface, seja verticalmente, horizontalmente, ou se a gente quiser colocar livremente também seria possível. Então são 3 tipos de container, o vertical, o horizontal e um terceiro que é só container, no qual você coloca, né, as coisas da forma que você quiser. A responsividade, tá? Então o que aconteceria agora se eu diminuísse o tamanho da tela aqui, ó? Ele se ajusta automaticamente. Então, de novo, né, é algo que ajuda a gente bastante na hora de ir para devices diferentes, dispositivos com tamanhos de telas diferentes, tá? E finalmente a padronização, tá? Imagine que você vai criar várias telas, você já tem um certo padrão aqui com esses layouts, não necessariamente esses aqui que a gente tem por padrão, você pode criar os seus próprios, né? E aí fica muito mais fácil de você padronizar o seu aplicativo, você não vai ter que ficar percorrendo todas as telas para ver se está tudo no mesmo padrão, tudo posicionado da mesma maneira, o container vai fazer esse trabalho para você, tá? Então é isso, acho que encerramos aqui a nossa missão e se tiver perguntas aí, eu vou ficar muito feliz de responder. E a Thaís, se puder me ajudar nessa, que eu devo ter deixado passar um monte aí. Nada, não tá todo mundo aqui assim, que joga fora tudo. Tchau, Calculate, tchau. Tá todo mundo querendo jogar fora tudo e usar o container. Já tá todo mundo aqui adotando, viu? É um caminho sem volta. Depois você aprende, você fala, nossa, o que eu tava fazendo? Ó, teve até amor aqui. A Mariana já voltou a gostar da parte de design, de front. Aí, olha aí, ganhei meu Ela dia tava com esse comentário. Que legal. chateada, né? Passando um perrengue. E agora, aí as soluções, né? Jesus amado. E é realmente, né, vergonhoso quando a gente pega e vai ali mudar a proporção e não vai, misericórdia, né? Sim, sim. É Tem outro valor. várias propriedades, vários conceitos aí que, cara, é uma chavinha que você vai mudar ali que já vai resolver o seu problema. Sim, Se fosse de outra forma, você teria muito trabalho. sim, muito, muito. Ó, o Sidney também tá por aqui, já de boca aberta, também falando que, olha, já falaram para mim que era mais difícil. Agora já sentiu aí balançado. Agora o Sidney tem argumento, cara. Fala, não, não é bem assim. Não me enganem mais, né? Calma.
calma por aí. Aqui, ó, também o José é bem alta. Imagina o tanto de coisa que dá, né, pra gente. Vocês já viram aí o exemplo do Serra, agora o Léo trazendo também, né, esse exemplo. Já fica aí essa pulguinha atrás da orelha. E olha, gente, o Léo, ele também tem um canal no YouTube. Então, Uhum, assim, você gostou dessa dica, viu que, cara, a didática dele, né, é perfeita, ele também compartilha muito conteúdo com a comunidade, então, assim, gente, isso é muito bom. É mesmo essa troca, né, de conhecimento, a gente, uhum. cada um ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tudo atualiza tão rápido. Então, acompanhe o canal do Léo, vou deixar aqui, tá, o canal dele. E tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana. Vira e mexe ele posta, ele também posta muito no Instagram, tá? Então, assim, gente, é um trabalho feito com muito amor, sabe? É um trabalho para vocês. Então, sigam ele lá, tá É aqui no, verdade. no chat. E a sua empolgação, Thaís, é inspiradora. Tá? Você tá de parabéns, viu? Dá gosto de Ai, participar de um evento desse. gosto demais, é muito lindo, né? A gente vê ali a solução do início, né? Engatinhando. Não, lá em 2015, gente, já tinha o Power Apps dentro do Microsoft 365. Aí a galera, postava Power BI, Power BI, Power BI, e ninguém Uhum. olhava para o app. E aí eles falavam assim: isso não funciona, não. Ninguém, na Uhum. verdade, ninguém sabia mexer. E aí era todo mundo postando de Power BI, e eu ficava pensando assim, gente, será que ninguém vai olhar para esse outro lado? Como assim? E aí Era as o, coisas foram evoluindo, né? era E o patinho tomando feio, aí tá proporção. virando o cisne. Era, era o patinho feio. E aí as pessoas acham, poxa, surgiu do nada essa solução? Não, gente, não surgiu do nada. Uhum, Então, assim, é algo que está tomando proporção a cada dia. E com a sim. utilização de vocês, a gente utilizando no dia a dia, a gente passa os perrengues e já fala, né, com a engenharia, olha, não funciona isso, não funciona aquilo, seria legal aquilo, Uhum, passa o seu feedback. E aí ocorrem as atualizações e vai tomando mais proporção ainda, né, da uhum, solução se tornar viável e incluir, né, os nossos processos no dia a dia e a todos. Então, gente, o trabalho da comunidade é um trabalho essencial, sabe? Esses feedbacks de vocês, a utilização, é algo uhum. que é com uso, né? Que a gente quebra a cara, faz o patinho feio, entrega e vê que aquilo pode ser melhor, e é assim, né? Evoluindo. Sim, No dia é a isso dia. mesmo. É isso mesmo. Inclusive, a apresentação que eu fiz hoje aqui foi tema de uma live no meu canal também. E aí eu falei, pô, vou dar uma lapidada, trazer isso aqui de um jeito mais amigável ainda, né? Porque eu sei que é, tem muita gente interessada nesse assunto, que tá Isso aí. começando e tal. Então, eu achei que seria legal e que queria agregar valor para quem quer desenvolver. Sim, agregou demais. E, nossa, muito obrigada, tá, pela dedicação, por ter preparado o app para nós, chegar aqui, passar toda essa explicação assim muito boa. E, gente, acompanhe, tá? Porque fera é ele, viu? Pode seguir, segue lá, ó, vira e Pode. mexe, né? Esse evento aqui também Sim. participei, o Pedro, que esteve aqui conosco, ó, participou, que foi o evento ali do Douglas Romão, do Renato, Gustavo Moraes, tá no YouTube, tá? Então, a gente tá direto aí, né, Léo, trocando aí cartinhas, né, com comunidade Exato. e venham participar. Exato. É um prazer. Acho que só tem a agregar, né, esse conceito de comunidade, todo mundo tá próximo, compartilhando conhecimento, só faz crescer a ferramenta, só faz Sim, crescer o mercado e as pessoas têm oportunidade de se desenvolver cada vez mais. sim.
Isso. E explorem, não fiquem com medo, não. Usem, sabe? No dia a dia, tenta. Às vezes ele não vai ser de cara, né? Daquela forma que você gostaria. Mas tenta, vai, faz, coloca a mão na massa, abre Uhum. mesmo lá o portal, abre o produto, utilize, sabe? Que é assim que a gente vai aprendendo. A gente quebra a cara mesmo e levanta e conversa um com o outro, pergunta, aprende e vai-se embora. Tem muito processo Exato. aí para a gente poder automatizar, gerar, né? Gera qualidade de vida, né, gente, para as pessoas. Imagina o tempo que gasta, né, fazendo esses passos. Então, Sim. é isso. É isso. É isso, é um pouco da dor do aprendizado, né? Não tenha medo de É, tentar. Se você não usa containers, se força a usar um pouco aí que você vai ver que você vai ter vários benefícios, acho que para várias áreas, né? Não é só para esse caso. sim. Léo, muito obrigada, tá? E seguimos aí na comunidade, firme e forte. E ó, o Pedro tá por aqui, ó. Olha só, ele apresentou com a gente, entregou a palestra e tá por aqui. Com certeza aí também agregando no conhecimento. Gente, falar sério para vocês, quando a Microsoft lançou essa ideia de fazer o Ignite, essa festa após o Ignite, eu achei sensacional, porque é tanta informação, tanta coisa, que às vezes ali no Ignite só a gente não absorve tanto. É muita informação, É verdade. então percebe, né, que cada um de nós na comunidade, um aprende ali, o outro aprende aqui, mas é muito assunto. Então é algo que rende bastante conteúdo e, e é de brilhar os olhos, né? Parece ser até mágica, mas é verdade. Sim. Está Vou, para, acontecendo, é vou a transformação. vou parafrasear o Pedro e falar o que ele falou. Vou tirar o meu jaleco agora e vou pra cadeira de aluno agora, que tem muita coisa legal vindo aí ainda. O Edu e É, tem muita coisa. o Moraes, Gustavo, né? né? Isso. Sim, vai vir daqui a pouquinho. O Edu, o Gustavo, agora vai ser com o João. Depois a gente tem o Alisson e o Chesley. Então segurem aí, Nossa, tomem uma água, voltem ao fôlego, porque hoje tá que tá, viu? Tá, show de tá bola, muita coisa Ignite. legal ainda. É, falou, obrigada, Léo. Valeu, valeu Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Alô, seguimos com o João. Tchau.